nós te adoramos pela tua presença, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos conduz a cada momento das nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos alcançar com a tua graça, com a tua misericórdia, e trazer, ó Deus, uma porção viva e nova da tua palavra para as nossas vidas, ó Deus. Nós cá estamos, ó Deus, para ouvir ao Senhor, para aprender do Senhor. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Na sequência, estamos falando sobre parábolas. Hoje nós vamos falar sobre duas parábolas. A parábola dos trabalhadores na vinha e a parábola das 10 virgens. A parábola dos trabalhadores da vinha está em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1. O versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que Jesus usou parábolas para falar, para ilustrar diversos assuntos, em diversas áreas, e em cada parábola ele tem um personagem central, ou uma situação central. Então, assim, as parábolas não são padronizadas, porque cada parábola é dentro de uma situação. Ele cria uma história com um personagem, outra hora é com uma situação diferente. Então, é importante entendermos um pouco o momento em que Jesus conta tal parábola. Aqui em Mateus, a maioria das parábolas, Jesus fala sobre o reino do céu. Veja aí, Mateus capítulo 20, versículo 1. O reino dos céus é semelhante. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, aí no capítulo Mateus, capítulo 13, versículo 24, propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino nos céus é semelhante ao homem, nananana. No versículo 31 do capítulo 13, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Então, vê, um é igual ao homem, agora é igual a um grão de mostarda. Versículo 33 do capítulo 13, tudo isso são parábolas diferentes. Versículo 33 do capítulo 13. Outra parábola, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, e bababá, dadadá. Aí lá no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, versículo 45. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem. Se você pular para o versículo 47, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada. Capítulo 18 de Mateus, versículo 23, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei. Mateus capítulo 20, versículo 1, que nós vamos ver hoje, o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Capítulo 25, que nós vamos ver hoje também, a parábola das 10 virgens, 25, versículo 1, o reino dos céus será semelhante. Será semelhante. Então veja, quando Jesus profere essas parábolas, ele está falando do reino dos céus. Em outra parábola ele vai falar de comportamento, de conduta. Nessas parábolas Jesus fala sobre o reino dos céus, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Veja aí, capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será semelhante. O que é, então, o reino dos céus? O reino dos céus, que Jesus ensina, é o governo de Deus em todas as instâncias.
em toda situação, em todo momento, quer na terra, quer nos céus. É o governo de Deus sobre a tua vida, em todos os aspectos, quer aqui, quer no futuro, quer individual, quer na sua família. O reino dos céus é algo totalmente gigantesco na nossa limitada inteligência, sabedoria e conhecimento. Então Jesus ensina, profere algumas parábolas para falar sobre o reino dos céus. Essa é a visão que Jesus traz e que nos envolve. Agora, a primeira parábola, quando ele fala dos trabalhadores da vinha, ele tem uma razão de proferi-la. Por exemplo, começa no capítulo 19, a partir do versículo 16. Começa antes, na verdade, mas vamos dar uma resumida. A partir do versículo 16 do capítulo 19. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? A vida eterna faz parte do reino dos céus, do domínio, do controle, da ação soberana de Deus. Então ele começa a dizer: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom, a partir do versículo 17, do capítulo 19 de Mateus. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade, que me falta ainda? Então você vê um orgulho nesse jovem: tudo isso eu faço desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Né? Então assim, ele está orgulhoso da vida dele, que ele é. O pastor Jonatas deu uma pregação aqui que ele falou, né? Ele citou a situação assim, né? O cara fala: eu não mato ninguém, né, pastor? Eu não mato ninguém, não faço mal para ninguém, eu sou um cara bom. Ele ainda brincou, só faltava essa, né? Então assim, veja que esse jovem está orgulhoso da vida dele com Deus. Aí Jesus diz para ele no versículo 22, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Veja que aqui começa a gerar uma preocupação na cabeça dos discípulos e das pessoas que estão ouvindo Jesus, né? O que mais me falta para ter o reino de Deus, porque eu sou muito bom, né? E aí Jesus diz: dificilmente vai entrar um rico, não é por causa da riqueza. Essa é uma outra explicação que nós não vamos entrar nela agora, né? Mas é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que não é aquela agulha, mas também não vamos entrar nisso daí, do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos: então quem, né? Então quem pode entrar? Quem pode fazer parte do reino dos céus, então, né? Aí Jesus completa o versículo 26. Quem poderá salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, versículo 27, Pedro responde: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Que receberemos? Olha, começa a perceber aí que isso aí tem tudo a ver com a gente. Eu sou bom, né? Que mais me falta para eu ter mais de Deus? E nós que estamos aqui, Jesus juntinho, né? Que receberemos? Então veja o contexto aí, antes da parábola, e Jesus, a gente devia estar pensando: eu vou ter que mandar uma parábola aqui para eles entenderem bem o esquema aqui. Que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho... Jesus ainda é amoroso ainda com eles.
Se a gente for perceber realmente ali o contexto ali e nos imaginar ali, a gente já teria dado um pito neles. E Jesus é amoroso, ele responde: não, vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Isso depois está lá em Apocalipse. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Vou receber 100 vezes mais. Aqui os olhos já começam a crescer, né? Nós vamos receber mais ainda. Mas o que eles não prestaram atenção é que Jesus diz: aqueles que largar irmão, irmã, pai, mãe, mulher ou filho, ou terras, ou propriedades, por amor ao meu nome. Então esse que largou tudo, não está preocupado com propriedades, com ganhar riqueza, porque ele já largou tudo, por amor. Por isso Jesus diz para ele: vai receber 100 vezes mais, porque o que ele tem para receber não é riqueza, não é terra, não é propriedade, ele já largou aquilo lá. É intimidade com Deus, é intimidade de relacionamento, é outro nível. Vê aí no versículo, ele largou terras, largou propriedades, é porque ele não quer fazer de Jesus um banco, um investimento. Ele quer mais de intimidade, de relacionamento. Então Jesus diz para esse vai receber 100 vezes mais, 100 vezes mais de intimidade, de relacionamento, de caminhar junto, de me conhecer. É isso que Jesus está dizendo. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aí já começa a complicar um pouco, que aí a cabeça deles já pirou, né? Mas como é que é isso aí agora, né? Larga tudo, recebe 100 vezes mais, mas os primeiros vão ser o último vai ser o primeiro. Que posição nós estamos? E esse debate vai continuar. Você vê que eles é cabeça dura, que depois da parábola ainda vai continuar. Lá no versículo 20, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido, e diz-lhes: que queres? Ela respondeu: que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E aí Jesus dá um pito neles, e aí os discípulos ficam irritados com esses 2 discípulos, que é Tiago e João, se não me engano, né? Porque eles queriam se assentar na glória um do lado do outro. Mas não é isso que Jesus estava ensinando. Por isso ele profere a parábola dos trabalhadores da vinha, capítulo 20, a partir do versículo 1, logo depois dele falar: os últimos serão os primeiros serão os últimos, dentro desse contexto de que receberemos nós, que largamos tudo por amor ao Senhor. E é isso que Jesus vai complementar quando ele lança a parábola, que a salvação é pela graça, não é pelo trabalho. Então ele usa o exemplo do trabalho para dizer exatamente o contrário. Capítulo 20, versículo 1, a parábola dos trabalhadores da vinha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, mais ou menos 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-se-vos-á o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, mais ou menos meio-dia, e hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, mais ou menos 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo esse dia?
Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse Jesus, disse-lhe outro personagem, disse-lhe ele: ide, vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando ao que tinha ido, perto da hora 1/10, trabalhou mais ou menos das 5 horas da tarde até às 6 horas da tarde, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro, 1 denário? Toma o que é teu, e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom, porque eu sou justo? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em algumas Bíblias, esse versículo continua. Em algumas Bíblias, algumas versões, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é? Pode perceber, alguém deve ter essa tradução aí. Mas em outras Bíblias, o versículo acaba aí. Assim, os derradeiros são os primeiros, e os primeiros são os últimos. A partir daí, os discípulos ainda ficaram discutindo sobre recebimento, sobre o que vão receber. E o que Jesus está contando nessa parábola? Veja, que quando entendemos os acontecimentos anteriores, a gente tem uma visão melhor dessa parábola. Eles estavam querendo saber o que nós receberemos, porque largamos tudo, porque te seguimos. O outro lá, todo orgulhoso de ser bom, na cabeça dele era super justo, amigo de todo mundo, querido, segue os mandamentos, fiel a Deus, às Escrituras, todo orgulhoso de si. Jesus aí dá uma quebrada nele, falta você dar tudo que você tem então para os pobres, que era para então medir realmente o amor, a intensidade dele com o Senhor. Nessa parábola, veja só, humanamente é uma parábola injusta. Ele o homem sai, contrata trabalhadores, coloca homens para trabalhar a partir das 9 horas da manhã, a partir do meio-dia, a partir das 3 da tarde, a partir das 5 da tarde, e às 6 da tarde encerra o expediente, e ele paga o mesmo valor. O que Jesus está falando? O reino dos céus será como este homem que contratou esses trabalhadores. Jesus está falando sobre aqueles que receberam o seu chamado, sobre aqueles que são chamados para o reino de Deus. Essa semana, estava eu no meu trabalho, na hora de intervalo lá, sentado num banquinho, sentou um colega meu, do meu lado. Nós temos a mesma idade. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. E trabalhamos juntos há 30 anos atrás, cada um foi para um caminho, e agora estamos trabalhando juntos novamente. Estavam nós dois lá sentados, um do lado do outro. Ele, quando trabalhamos da primeira vez, eu era recém-casado, pregava na igreja, bonitinho, bababá, bebê, bibibi, bobobó. Ele, doidão, a mulherada ia atrás dele lá na empresa para brigar por causa dele, tinha uma filha com um filho com outro, e bababá, e ele achava tudo aventura, doidão, aquela vida de louco. Passou. Agora, 30 anos depois, está nós dois, um do lado do outro sentado ali. E aí, como é que está a vida? Então, o ano passado eu me converti. E aí? Me batizei, estou na igreja agora.
Nossa, que vida louca eu levava, hein? Você lembra? Lembro da sua vida louca. Nossa, era muito doidão. Cara, eu estou aprendendo, né? Tem muita coisa que eu estou aprendendo, mas, eu perdi tempo na vida. Eu perdi tempo, devia ter me convertido antes, devia ter me batizado antes. Beleza. E aí me veio esse pensamento, né? Eu e ele, nós dois lá. Um ex-doidão e eu lá, certinho, a vida inteira certinho. Um ex-doidão e um novo doidão. Nós dois lá. Quem tem a primazia diante de Deus? Quem recebe mais diante de Deus? Quem tem mais com Deus ali de nós dois? Nós dois somos iguais. Somos iguais. Eu comecei a trabalhar mais cedo no dia, no expediente. Ele começou a trabalhar mais tarde. Mas nós dois somos iguais. Porque o primeiro, que sou eu, será o último. O último, que é ele, será o primeiro. Ou seja, iguais. As pessoas muitas vezes tomam essa parábola, tomam essa ideia como recompensas. Que na mesma discussão que estava antes, aqui no capítulo 19, que receberemos nós, que te seguimos, que deixamos tudo, que receberei eu, que sou tão bonzinho, que sigo tanto a palavra de Deus. Jesus conta essa parábola para dizer, os primeiros serão os últimos os primeiros, ou seja, iguais. Está lá eu e ele lá, e eu rindo comigo sozinho, pensando, cara, meu irmão que chegou mais tarde, mas somos iguais diante de Deus, e humanamente falando, mas isso não é justo. E Jesus vai dizer, por que tu me olhas assim? O personagem o Senhor da parábola vai dizer, por que me julgas assim? Por que me olhas assim? Porque eu sou bom? É o amor de Deus. Ele chamou um mais cedo, outro mais tarde, somos iguais diante do Pai. Agora, por que isso é justo? Porque a gente vai pensar, não, mas isso aí é uma injustiça, né? O cara passa 30 anos lá, certinho, o outro no final. Por que isso é injusto? Pelo mesmo motivo que Jesus cita antes da parábola, no capítulo 19, ali no versículo 29, quando ele diz, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor. Você é chamado, você toma a decisão, quero ser crente, quero seguir a Cristo, quero entregar a minha vida ao Senhor, é por amor, não é para ganhar mais. Se você quer fazer de Deus um investimento, você vai sofrer, você vai se considerar injusto, você vai reclamar, você vai chorar, você não vai ter o investimento que você pretende, porque não é por amor. E o que Jesus começa a falar desde o capítulo 19, ele manda essa parábola, muitos são chamados, os primeiros que são chamados, ou os últimos que são chamados, e ouvem a voz do Senhor, é por amor, é por intimidade. Você respondeu a essa voz por quê? É por amor, é para ter esse 100 vezes mais. Percebe que quando Jesus fala de receberão 100 vezes mais, já falei isso, reforço, o personagem largou propriedades dele, ele quer mais de Deus, sabe? Hoje, a gente vê galgando aí, os influencers, as internets aí, os interesseiros, aqueles que começam na carreira, aqueles que atendem o chamado, os interesseiros, eles querem cada vez mais. Tem pastor que cobra do crente para ir lá ouvir ele contar piada. E o pior, tem crente que paga para ir lá ouvir dito pastor contar piada.
usando a Bíblia como base das piadas dele. Falta amor nisso daí. Falta o verdadeiro interesse, participação. Tem pastores aí galgando carreiras aí que, né, o objetivo é financeiro, porque estão fazendo dessa carreira, desse chamado, estão preocupados com o recebimento, e muitas vezes as pessoas vão nesse embalo. Olha, quero ler um versículo aqui com vocês em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tem pastor que só gosta dessa parte, aí, e enfia isso na cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Como que se fossem dar conta delas? O que significa isso? Trabalho, cuidado, preocupação, intimidade ali com os seus, por amor a Deus. E o versículo termina: para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então o chamado pastoral, o chamado ministerial é árduo, e é uma relação de amor, de intimidade, de responsabilidade. Não é uma relação financeira, não é uma relação carreirística. Conheci muita gente galgando a carreira ministerial, gente que falava para mim: eu vou ser um conferencista, porque um conferencista consegue cobrar não sei quanto, ganhar não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Não é isso. Então, quando a Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, são esses que velam por suas almas, que tem um trabalho árduo, que tem um trabalho duro. Não são os carreiristas que estão aí cobrando para você ir lá ouvir, contar piada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, está tudo invertido. Então, Mateus, parábola dos trabalhadores, Jesus está dizendo que é o amor. Se eu sou chamado no começo da vida, e o irmão é chamado no final da sua carreira, somos iguais, e isso é o amor de Deus, e isso é motivo de alegria, porque estamos unidos no mesmo amor, no mesmo relacionamento com o Senhor, no mesmo interesse de Deus, que é intimidade e relacionamento. E Jesus completa essa ideia, apesar que depois ainda tem uns bate-boca depois disso aí ainda, no capítulo 20, mas Jesus vai completar ainda essa ideia do reino dos céus. Isso é o reino dos céus agindo nas nossas vidas. Isso somos nós fazendo parte do reino dos céus. E Jesus vai completar essa ideia do reino dos céus no capítulo 25, quando ele diz: o reino dos céus agora será semelhante às 10 virgens. Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Perceba uma coisa interessante. Na parábola dos trabalhadores tem um público específico: trabalhadores. Dentro do contexto da parábola dos trabalhadores, quem são esses trabalhadores? As pessoas aptas à colheita da vinha. Por quê? Porque tem gente que não é apto para a colheita da vinha. Por problema de saúde, talvez por problema de idade, ou muito jovem, ou muito velho. Entende que o público da parábola da vinha é específico? Um homem que tinha uma vinha chamou os trabalhadores na praça. Naquela época era comum na praça ficar ali os homens esperando oportunidade de trabalho, e eram chamados. Aqui na parábola das virgens é um outro público, também específico. Naquela época, as virgens aqui têm o sentido tanto de castidade, quanto também era como se fosse tipo uma gíria, que significava amigas da noiva, porque nessa parábola não tem a figura da noiva. É o noivo e as 10 virgens. Então, o que eles faziam? A noiva, as amigas da noiva, as virgens, amigas da noiva. E veja, que é um público específico, é só as amigas. Só as migas da noiva, né? Não tinha homem, nem senhor, nem senhora, só eram as virgens, as migas, que se dispunham a receber o noivo, porque a noiva ficava num determinado lugar, e o noivo chegava, só que naquela época era o noivo que chegava a hora que ele queria. Hoje é a noiva que chega a hora que ela quer, né? O noivo chegava a hora que ele queria, então ele era recebido, ainda mais que aqui diz meia-noite, ele era recebido por essas, como se fossem damas de companhia, né? As virgens, as amigas da noiva, era recebido por elas, e elas o conduziam até as bodas, até a festa, até o encontro com a noiva. Iam junto com ele. Eles eram recebidos, por isso precisavam do azeite, iluminando o caminho. Elas o recebiam, elas desejavam fazer isso. Receber o noivo, ir junto com o noivo até a noiva. E juntos participavam das bodas. Olha que interessante quando Jesus usa essa parábola, né? Ele não está falando das noivas. Tem gente que acha que esse noivo ia casar com as 10 virgens, aí poligamia, é proibido. Não, elas recebiam e conduziam ele até a noiva, até a sua esposa. É interessante isso, porque, primeiro, eu já falei isso aqui quando eu dei o estudo eu acho que eu falei, não sei. O estudo do Cântico dos Cânticos. Em Apocalipse capítulo 21, biblicamente, quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Mas assim, é a noiva, é a igreja. Mas assim, é um significado um pouco mais profundo do que isso. Porque é a igreja
perfeita. Não somos todos nós que fazemos parte, como é que eu digo? Não somos todos nós humanos que fazemos parte, todos nós humanos que estamos na igreja, nós vamos à igreja, mas nem todos nós humanos dentro da igreja humana faz parte da noiva de Cristo, entende? Por quê? Porque biblicamente a noiva de Cristo é a igreja, mas é a igreja redimida, perfeita, salva, é a nova Jerusalém, que é o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E aí no versículo 9 do capítulo 21 diz, veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E aí ele descreve a esposa, a mulher do Cordeiro. É a nova Jerusalém. Tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Versículo 12, tinha um grande alto muro com 12 portas. Então, a noiva de Cristo é a igreja redimida. Agora, não é a estrutura, né? Porque aqui ele começa a descrever a estrutura, mas lá no final do capítulo, ele começa a descrever quem lá vive, né? Os salvos, as nações dos salvos andarão à sua luz. Então, é a igreja perfeita, redimida. Se hoje a nossa entrega é verdadeira, nós já fazemos parte disso, né? Mas essa é perfeita. Dentro da igreja tem salvos e não salvos. É isso que estou dizendo. As 10 eram virgens, eram puras, faziam parte da igreja. E se encontraram com o noivo. As 10 eram a igreja. Aí você percebe que, por isso que Jesus usa essa parábola, porque são aqueles que vão caminhar junto com o noivo até a nova Jerusalém. Isso é a parábola das 10 virgens. É um chamado daqueles que caminham com o noivo, nós, porque nós ainda estamos em carne e osso, caminhamos com o noivo até a noiva, até a nova Jerusalém, né? Essa é a parábola de Jesus, das 10 virgens. Então, por isso que ele diz no capítulo 25, versículo 1 de Mateus, o reino dos céus será, porque ele já está, rapaz, a mente de Jesus, ele consegue falar 1 milhão de coisas, com uma palavra só, com uma frase só, né? Então, dentro desse contexto que Jesus, por quê? No capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar sobre os últimos tempos, a grande tribulação, o arrebatamento, né? Capítulo 24 inteiro, Jesus fala sobre os últimos tempos. Versículo 22 do capítulo 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naquele dia, né? Versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então veja, no 24 Jesus fala sobre os últimos tempos, sobre os tempos apocalípticos, e aí ele lança essa parábola. Então o reino do céu será como aqueles que caminham com o noivo até a nova Jerusalém, como as virgens que caminham com o noivo até a sua noiva. E 5 delas eram prudentes, 25, versículo 2. E é gozado que não é só nesse texto que Jesus dá uma porcentagem de 50%.
2 estarão deitados, um será tomado, outro não. 2 estarão no campo, um será levado, outro não. 50%. É muita coisa. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. O que é azeite? Aqui significa a importância do azeite. Vai iluminar o caminho do noivo. Aqui nessa ação nupcial aqui, eram elas que iluminavam o caminho do noivo, para poder caminhar junto com ele, até lá. Então, 5 levaram azeites, 5 não levaram azeite. Aí no estudo de Cântico dos Cânticos que nós fizemos aqui, fala muito sobre o azeite. O relacionamento ali do casal usa muito, em Cântico dos Cânticos, usa muito o azeite, que simboliza o que ali? O azeite ali, em Cântico dos Cânticos, simboliza alegria. Alegria, o desejo um pelo outro, intimidade, azeite. O azeite no sentido velho testamentário é a presença de Deus, é a unção de Deus. Então é um ato pessoal, é um desejo pessoal, é uma alegria pessoal. Elas caminhavam com o noivo levando o seu azeite. Caminhavam com o noivo com alegria, com desejo de fazer isso, com desejo de partilhar essa intimidade. Como o pastor disse, as 10 virgens, é a igreja humana. Mas 5 tinham essa alegria, tinham esse desejo, as outras não. As outras foram no embalo. Tinham as lâmpadas, mas não tinham o azeite suficiente. Então, uma caminhada com o noivo, 5 que se prepararam e as outras que foi só no embalo. Exatamente. Nesse caso aqui, elas decidiam se levavam ou não azeite. Por que 5 levavam, as outras não? Tardando, versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram, mas à meia-noite um clamor veio o esposo, saiu-lhe aos encontros. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas se apagam. E não tem como passar essa intimidade, esse desejo, esse querer para a outra. Não tem como, que é o que elas respondem. Responderam dizendo, não, seja o caso que nos falte a nós. Ide antes aos que o vendem e comprai, corre atrás. Mas já era tarde demais. Então, essa caminhada com o noivo é um outro público aqui. Na parábola dos trabalhadores, eles foram chamados para o trabalho. Eles ficaram lá paradinhos e foram chamados para o trabalho. Aqui, estou meio que entrando nos temas mais doutrinários, mas estou indo bem de leve, porque é o que está o ensino do Senhor Jesus aqui. Aqui são aquelas que desejaram caminhar. 5 desejaram por amor, o desejo verdadeiro de estar com o Senhor. Outras caminharam de impulso. O que eu estou tentando dizer? Tem gente na igreja por impulso. Já vou quebrar já o barraco. O que eu estou tentando dizer? Tem gente na igreja que está no embalo. Acostumou, aprendeu a fazer isso, mas não tem esse amor pelo Senhor, não tem o azeite suficiente, não tem a disposição de guardar esse azeite,
de viver esse azeite que lá em Cântico dos Cânticos nós vimos. É intimidade, é desejo um pelo outro, o desejo do Senhor, ter esse desejo por Cristo. Caminham na igreja porque todo mundo faz, também vou. Ou porque acostumou assim. É individual. Qual que é o final dessa parábola? Versículo 11. Chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Estavam, como o pastor falou, estavam na igreja, faziam parte, eram as 10. As 10 estavam lá, as 10 tinham suas lâmpadas, mas só 5 tinham o desejo verdadeiro de caminhar até a Nova Jerusalém, de caminhar até a noiva. Jesus vai dizer em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então Jesus está chamando, e o final é duro: não vos conheço, não vou abrir, não fizeram parte, porque não tinham esse desejo de estar com o Senhor. Pastor. Exato. Exatamente. Não entendemos, é isso. É o caso dessa parábola. Otimizar a vida é boa. É verdade. E é interessante o que o pastor está falando, porque as virgens prudentes, elas vão dizer para eles: vai atrás, corre. Ainda dava tempo, elas pensavam, né? Exato. Sim. Exatamente, não tem. Pode falar, irmão. É. Ou tem que otimizar a vida, né? Como o pastor falou, né? Que é perdendo tudo por amor. Sim. E veja interessante dessa parábola das virgens. As imprudentes poderiam ter procurado azeite. E as prudentes poderiam relaxar também,
poderiam não colocar mais azeite, poderiam, né, perder o seu azeite ali, distribuindo para as outras, o que ia faltar para elas. Ou seja, elas não estão, elas poderiam ir embora. Esse noivo está demorando muito, eu vou embora. Nem é meu noivo, né? A minha noiva não é tão minha amiga assim. Amiga, desculpa, mas aí demorou muito, né? Então, assim, tanto as imprudentes poderiam ser mais prudentes, quanto as prudentes poderiam ser imprudentes. Mas as prudentes mantiveram o desejo de caminhar com o noivo até a Nova Jerusalém, até a noiva. Mantiveram o desejo. E essas entraram nas bodas, na festa. E as outras, Jesus disse, não te conheço. Interessante que em algumas culturas, no casamento, quem entra na igreja é o noivo. É. Não sei se você sabe disso. Não. Aqui, sim, o noivo chega, né? A noiva fica esperando o altar e o noivo entra. Aí, ó, tá vendo? Quem vai casar aí, ó, uma ideia nova aí. Né? E chega a hora que quer, né? E chega a hora que quer, né? O pastor estava falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi, e o vídeo eu vi por causa disso. Foi postado por algum cristão, né? Dizendo, olha como Deus fala, chama a atenção até nos momentos improváveis. Era um campeonato, um campeonato de piadas. E era gente famosa que estava lá. E aí e eles ficam de improviso fazendo piada um com o outro. Um negócio assim. Aí um comediante desafiou isso, gente famosa. E não é gente crente, não, gente famosa do mundo aí. Aí um comediante desafiou o outro comediante, dizendo assim, quero ver o que... Porque o outro comediante estava fantasiado de anjo, de diabo. Parece que estava misturado, né? Então, depois o pastor Jonas conta mais detalhes aí, que sabe mais do que eu. Mas o que eu achei interessante é que ele estava fantasiado de diabo. Era tipo um porteiro, né? Porteiro do inferno. Ah, era do inferno? Eu não entendi. Então, eu achei que era o porteiro do céu. Aí era o porteiro do... Achei mesmo estranho que estava com um negócio vermelho na cabeça. Então tá aí. Era o porteiro do inferno, então. O pastor João conhece. O porteiro do inferno, eu não conheço. Não, artisticamente falando, né? Aí os personagens eram assim, o porteiro do inferno e o outro comediante desafia ele e fala assim, o que você me fala então, se eu estiver errado, o pastor, o que você me fala, porque eu sou ateu. Aí o porteiro do inferno diz, a gente ri de vocês aqui. Aqui ninguém riu, né, pastor? Aí todo mundo riu. Mas veja, a mensagem que Deus estava dando, porque você via na fisionomia do outro humorista que deu uma mudada, parece que alguma coisa falou com ele. Ele é cristão? Então ele sabia o que ele estava falando. Como o pastor Jonas falou, né? Então ele diz para o outro, aqui no inferno a gente ri de vocês, né? E aí o outro pergunta, qual é o meu tempo de otimização da vida, né? Até quando eu posso levar a minha vida de boa e para não entrar no inferno, né? E depois eu mudar de vida para eu não entrar no inferno. Aí o outro diz assim, e tudo na base da brincadeira, e todo mundo rindo, né? Outro diz, vai saber, né? Você entra num avião, vira para o lado, o que foi isso? Morreu. De um segundo para o outro, morreu. Acabou seu tempo. E é gozado que a gente não ria aqui, né? Mas lá todo mundo ria. Mas a gente via na expressão do outro que parece que deu uma cutucada. E em qualquer momento, findou-se, acabou-se. Como o pastor falou, não adianta ficar esperando, o tempo, né? O tempo está passando, vai demorar muito, ou já que não veio até agora, vamos levando. É um suspiro, é de um momento para o outro, acaba, e aí?
E aí o personagem lá ainda faz uma brincadeira, que o telefone toca. Aí ele está falando com Jesus, pastor? Com Jesus, né? Bom, o senhor ouviu? Bom, o senhor ouve tudo, né? Tem algum recado para ele? Tá, então ele tem mais um recado para você. Ainda dá tempo. Não é isso, pastor? Ainda dá tempo. Ainda que seja no último momento, ainda dá tempo. Mas acontece que a gente nunca sabe qual é o último momento. Quando está se aproximando. E você pode estar caminhando. Está na igreja, ouve pregações, gosta de alguns pregadores, debate alguns assuntos, né? Mas e o azeite? Está acabando, acabou-se. Separa. E, Uma vez um irmão de uma igreja me chamou, não, você trabalha com tal área? Trabalho. Então vamos conversar, vamos falar sobre negócios, porque eu tenho uma empresa e a gente pode fazer uma parceria bacana, fomos conversar. E a primeira coisa que ele falou, porque aí o resto eu já não entendi mais nada, já não prestei muita atenção, mas a primeira coisa que ele falou assim, quero conversar com você sobre negócio. Esquece igreja, esquece Bíblia, Deus, essas coisas. Esquece, porque de negócio nós temos que conversar de outra forma. Entendeu? Louco essa noite pedirão tua alma, você tudo tem. Isso foi logo no começo do café. Eu tinha pedido café, na hora eu pensei assim, já perdi esse café aqui, porque não dá, você não pode. O meu azeite não é negociável. O seu azeite não pode ser negociável. Elas não negociaram o azeite delas. Sim. Sim. Exato, que é o que ele fala antes entendeu? E é por isso que esse meu amigo disse, devia eu ter me convertido antes. Sim, encontrou, mudou, realmente mudou. Eu conhecia a figura, conheço. Antes de ter experimentado que, né? E ele falou isso. Exatamente, até 100 vezes mais, que é o que Jesus fala antes da parábola da vinha. O que muitas vezes as pessoas confundem, os que talvez têm o azeite acabando, ou o azeite não suficiente, é desejar que 100 vezes mais signifique bens, né? Primazias em certas coisas. Até hoje é pregado em muitos lugares isso. Um investimento, coisas que não têm nada a ver com Deus. Então, amados, exato. Exato. Então, o irmão falou? No mundo tem esse ditado, todo mundo tem um preço, que cada um vai se vender por alguma coisa.
né? Mas isso, como o pastor falou, não tem cabimento no nosso mundo. O nosso desejo é Cristo. O nosso desejo é intimidade com Ele, é caminhar com Ele. Se eu desejo ter essas lâmpadas para caminhar com o noivo, só porque no caminho eu quero, então, senhor, o senhor podia me ajudar, tal, eu estou precisando de um negocinho e tal. Exatamente, interesses. Não é nesses que Jesus está interessado. Está interessado em aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade, em intimidade. Em outros textos ele vai dizer, o reino dos céus é como o homem que descobre uma pedra preciosa e ele vende tudo, ele se desfaz de tudo, porque ele sabe que aquela pedra preciosa é o que há de mais valor que existe, é muito mais valioso do que tudo que ele tinha, e Jesus está dizendo sobre isso. Esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, vale muito mais do que tudo que você tem ou possa ter, porque é eterna. Não vamos levar nada do que conquistamos, somos pó, ao pó voltaremos, mas a intimidade com Deus é eterna, e o Senhor nos proporciona a possibilidade de começarmos a viver essa eternidade aqui, só depende do teu azeite, só depende do teu azeite. Então, Jesus começa ali na parábola dos trabalhadores da vinha, falando sobre o reino dos céus e com uma visão escatológica. Então eu quero mencionar, não vou falar nada, espero não atrapalhar quem é que porventura vá falar, de uma parábola que Jesus conta no meio dessas duas. Percebam, dos trabalhadores da vinha ele tem um público específico, são os chamados por Deus, os chamados pelo Senhor para a obra. Aqui, na parábola das 10 virgens, são aquelas pessoas que desejam caminhar com o noivo até a Nova Jerusalém. E no capítulo 22 de Mateus, Jesus, versículo 1 e 2, diz, então Jesus respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E aqui ele vai falar sobre, não vou entrar nessa parábola, porque eu acho que outra pessoa vai falar. Aqui ele vai falar sobre os convidados para as bodas do casamento do filho, como aquela parábola que Jesus conta das 10 virgens. O pai fez a festa e convidou, chamou os seus queridos, chamou os seus convidados. Só que os convidados não, obrigado, irmã. Os convidados não aceitaram o convite. Mateus 22, não aceitaram os convites, bateram nos mensageiros, mandou o próprio filho convidá-los, espancaram o próprio filho. Então, o rei, o pai do noivo, diz para os seus servos, então vocês vão sair e vão até as encruzilhadas. As encruzilhadas eram o limite da cidade, era o povo fora da cidade. Nas encruzilhadas existiam os improváveis, os maus e os bons. Aqueles que não eram convidados, aqueles que não tinham dignidade para serem convidados. Mas a estes, o Pai mandou chamá-los e levá-los para as bodas. Estes eram os improváveis. Estes eram aqueles que não poderiam de forma nenhuma estar numa festa daquela, mas foram escolhidos pelo Senhor. Só um tapinha aí nessa parábola, talvez alguém vai falar sobre ela. Mas olha que interessante. E eu só vou falar isso porque, sem querer,
O pastor Reinaldo deu uma abertura para mim há uns dias atrás, então eu vou falar. Percebam, na parábola da vinha, você tem os chamados, aqueles que foram chamados para o trabalho. Na parábola das 10 virgens, você tem os fiéis, aqueles que desejam estar com o Senhor. Na parábola das bodas, no capítulo 22, você tem os escolhidos, aqueles que não poderiam estar lá, mas foram escolhidos para estar lá. Você tem os chamados, os fiéis e os escolhidos. São públicos diferentes. A ação é a ação da graça de Deus de forma diferente sobre as pessoas. O plano de salvação de Deus agindo de forma diferentes em diferentes pessoas. E aí em Apocalipse, no capítulo 17, vê como Jesus, é aquilo que eu falei, como é que consegue falar tanta coisa numa única ministração? Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz assim, falando sobre a vitória do Cordeiro: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, os chamados, os eleitos, escolhidos e os fiéis. 3 categorias de salvos, porque é a graça de Deus. Sabe qual que é o problema da nossa intimidade muitas vezes com Deus? É a idolatria. É a idolatria. O povo de Deus muitas vezes é idólatra, tal como aqueles que carregam imagens nas suas costas. Oh, mas como isso? Como isso? É. Um dia o pastor falou aqui, eu fiquei muito feliz que ele falou. Ele falou, tem gente discutindo aí porque eu sou calvinista, eu sou arminiano. Eu sou de Jesus. Quando você pega o ensino do reino de Deus, de Jesus, não tem nada a ver com calvinista, nada a ver com arminiano, com wesleyano, luterano. É Jesus que te ensina. E eu tenho comigo. E quem que é mais importante? O chamado, o escolhido, o eleito. A Bíblia não dá nenhuma pincelada sobre isso, porque não tem o mais importante. É só a graça de Deus, de forma diferente, para alcançar pessoas diferentes. Eu tenho comigo que se você olhar para dentro de você e se analisar, você sabe se você foi chamado, se você foi escolhido, se você foi eleito por Deus. Porque todos eles, fui chamado pela graça de Deus. Porque o Senhor me viu, e viu o meu coração, e eu ouvi e recebi o chamado de Deus. Se você é fiel, porque eu ouvi falar desse amor singular, eu lembro essa é a música que eu mais me lembro aqui, o hino, Foi na Cruz. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu eis desceu, o seu sangue verteu, e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar. Foi ali pela fé que os olhos abri, desde agora na luz desejo andar. É a graça de Deus, é a cruz que me chamou, é a cruz que me elegeu, ou é a cruz que me atraiu, e eu sou fiel a essa cruz, a esse sangue. Qual é o teu chamado, amado? Qual é a forma que Deus te colocou aqui? Qual é a tua relação com Deus? Qual é o teu coração? Em Efésios, Paulo vai dizer, Efésios capítulo, abram comigo, Efésios capítulo 2, que esse versículo é bastante, que a graça. Efésios capítulo 2,
Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ficar de pé.